O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pina! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega! Tardelli! Olá a todos, sejam bem-vindos e parabéns para quem sobreviveu ao carnaval. Cautiopédia de número 25 chega ainda tentando se aquecer nos rescaldos dessa linda festa, esse feriado favorito, que infelizmente não comemoro mais, o carnaval. Tem muita folia no futebol italiano também, hein? Tem uma galera comemorando aí, porque tivemos rodada europeia e as equipes italianas conseguiram, de uma forma geral, bons resultados. Eu até acrescentaria que foi surpreendentemente bom para os clubes italianos esse giro europeu que tivemos. A gente está gravando o programa de número 25 no dia 15 de fevereiro, então nessa rodada europeia que tivemos nesta semana, não será o único tema do programa. Falaremos também sobre a disputa pela liderança da Série A, para vocês verem como são as coisas, né? No último programa que a gente gravou, a gente falava aqui que a Juventus era líder, salientando, obviamente, que era uma liderança com um jogo a mais, que tinha confronto direto. E aí, de um programa para o outro, a gente sai de uma Juventus líder para uma Inter com uma vantagem, não vou dizer a palavra absurda, mas uma vantagem considerável. A Inter abriu na liderança da Série A. E também, para a gente fechar essa edição de hoje, já que a gente está falando de Série A, da disputa pela liderança, vamos falar também sobre a tentativa de mudar a quantidade de times da Série A, né? A decisão já foi tomada, a gente sabe quem queria, quem não queria, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso no fechamento dessa nossa edição. É claro que eu não estou sozinho nessa e geralmente eu começo introduzindo meus amigos, começando pelo Caio, mas eu vou começar pelo Nelson hoje, porque em semana de carnaval, quem é soteropolitano tem prioridade. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Nelson. Com uma pergunta: macetastes o apocalipse, Nelson Oliveira? Bom dia, boa tarde, boa noite. O apocalipse foi macetado, minha voz talvez não esteja condizente com a qualidade deste programa, mas é isso aí. E a gente vai falar sobre futebol italiano sob a ótica do carnaval. Já fizemos isso no passado e faremos novamente. Sempre dá pra falar sobre tudo sobre a ótica do carnaval. Nelson que macetou o Apocalipse na base do grito. O Apocalipse veio, ele deu um gritaço e o Apocalipse foi macetado. Chora, baby. Caio Bittencourt, creio que você não é tão fulião quanto o nosso amigo Nelson, que todo dia apresentava uma nova indumentária em suas redes sociais. Queria saber como é que foi o seu carnaval e também para falar de futebol italiano, né, Caio? Olá a todos, eu tenho motivos para comemorar o carnaval, porque a escola do bairro aqui, do meu querido Grajaú, estrela do terceiro milênio, voltou à primeira divisão do carnaval paulista. Espero que não sejamos roubados de novo pelos júris cretinos dos últimos anos. E motivos para lamentar também, afinal de contas, todo fim de semana ultimamente que temos o Napoli de Mazzarri jogando é um motivo para se lamentar. Esperar gols? Aí já é um pouco mais difícil. Então, todo dia que tem algum jogo do Napoli de Mazzarri é sempre um motivo para você repensar a sua vida. E eu já repensei algumas vezes. Parabéns aí para a estrela do terceiro milênio, que ela tome muito cuidado com o cheiro da clorofila. Isso aí é uma das melhores aspas da história do carnaval. Grande Neguitão soltou essa.
em uma apuração, agora vocês não me perguntem um ano, mas uma apuração de carnaval neguitão. A solto. clássica apuração de 2012. Muito Vamos obrigado. dizer, por que que ela é tão inesquecível? O momento foi aquele carnaval em que teve as notas rasgadas. Como é que eu poderia esquecer disso? Basicamente, Foi um dia tão inesquecível pra mim que, assim, teve isso e teve o Napoli-Chelsea da Champions. Assim, é um dia que tenho muitas memórias. O 3-1, no caso. O outro lá a gente esquece. você tem grandes memórias daquele dia. Hoje em dia, se você estivesse presente quando Walter Mazzarri solta as escalações, você faria tal qual o doidão que rasgou as notas, pegaria a escalação e rasgaria. A gente Nesse caso, eu rasgaria o contrato. rasgaria o Mazzarri. A gente vai começar falando então sobre as participações dos italianos nas competições europeias. Começando por você, Nelson. A Lazio venceu o Bayern de Munique. É sempre bom a gente lembrar que antes do confronto, não é que o Bayern tivesse um grande favoritismo, porque não vem em um bom momento. Na última rodada do campeonato alemão, tomou um passeio, né? Tomou um vareio do Bayer Leverkusen, do Xabi Alonso, que é a sensação europeia. Muitos integrantes do elenco do Bayern falando mal de companheiros de equipe, sem citar exemplos, mas de uma forma geral, falando que muita coisa tem que ser mudada, que o elenco tem que melhorar nisso, tem que melhorar naquilo. A Lazio é inferior tecnicamente ao Bayern, mas conseguiu aumentar ainda mais essa crise do Bayern e queria que você falasse como foi essa vitória da Lazio, em que pé andou o confronto, se o Bayern tem tempo de sobra para se recuperar, se tem qualidade de sobra para se recuperar, ou se essa solidez defensiva recente da Lazio vai fazer com que a Lazio tenha um bom desempenho no jogo de volta e consiga conquistar sua classificação. O jogo pareceu assim como se os dois times tivessem pulado o Carnaval de Salvador inteiro, que é de quinta até terça-feira, e tivessem acabado de voltar do arrastão de Carlinhos Brown. Arrastão que, para quem não sabe, inclusive Mônica Waldburgo também não sabe, o arrastão de Carlinhos Brown é quando você sai na quarta-feira de cinzas para, enfim, fazer festa para todo o pessoal que ficou trabalhando, né, durante todo o Carnaval ali, o pessoal dos isopores, pessoal também da limpeza, trabalhadores de camarotes, etc. Mas enfim, os times meio mornos, é um jogo um pouco lento, algumas chances para os dois lados, mas nada muito expressivo assim. E enfim, acabou com que a Lazio, que não é a Lazio do ano passado, né, da última temporada, se ainda fosse aquela Lazio, a gente podia até botar, beleza, ainda tem como combater, né, o Bayern de Munique de uma forma um pouco mais honrosa, né, digamos assim. E não era nem aquela Lazio, né? Então, mesmo assim, o Bayern teve dificuldades para poder vencer uma defesa que não tem sido das melhores ultimamente e acabou perdendo o jogo num lance que a gente pode até dizer que foi um dos poucos lances mais claros, né, de gol. A Lazio pouco fez no primeiro tempo, no segundo já começou com a chance boa do Isaacsen, que perdeu um gol de cara com o Neuer. Depois teve o pênalti, conseguiu marcar o gol com o Immobile e ficou nessa. Pra Lazio foi até ruim, né? Porque do jeito que estava o jogo, podia ter tentado chegar ao segundo gol e conseguir uma vantagem ainda mais expressiva, né? Contra um time contra o qual ela não tinha nenhuma expectativa de sair vitoriosa, assim, né? Quer dizer, a gente tá falando nenhuma aqui porque, enfim, né? Vamos combinar que é um duelo praticamente 80-20%, né? De favoritismo, assim, pro Bayern. Mas ganhou e agora tem uma vantagem para poder sentar em cima, né? Na visita à Alemanha. Eu ainda acho que o Bayern pode, mesmo com todos os seus problemas, conseguir virar o confronto, né? Até porque a gente não sabe nem se o Tuchel vai estar no comando quando a próxima partida acontecer, né? Vai acontecer ainda daqui a um tempinho. Então, acho que pode ter alguma mudança mais significativa de postura que faça com que o Bayern jogue
como o Bayern, né? Como que o Bayern que a gente está acostumado. Foi feia a coisa nos últimos 2 jogos dos alemães, mas a Lazio, como eu citei, vem mostrado uma boa solidez, né? Assim, não é um time. Não tá bonito de ver, não, tá? Não tá legal de ver, não. Plasticamente. Já que o tema é carnaval, né? Na alegorias e adereços tá faltando. Mas é um time que tem mostrado uma boa evolução. Olha aí, consegui encaixar. Caio Bittencourt, pela Europa League, se a gente tá aqui botando várias vírgulas, vários asteriscos, vários poréns na vitória da Lazio sobre o Bayern, na Europa League, em Milan e Rennes, tivemos um jogo que não dá pra colocar nada, né? Não dá pra tentar contemporizar a vitória categórica do Milan. Queria que você falasse sobre essa vitória do Milan, lembrando que o contexto pré-partida, pelo menos... Como diria aquela frase de comercial de dentista, né? 9 entre 10 crônicas que a gente via antes dessa partida focavam muito no ótimo momento do Rennes, né? O Rennes vem num grande momento, se eu não me engano, de 8 vitórias consecutivas, mas o Milan não tomou conhecimento, Caio Bittencourt. Exatamente isso. Foram 8 vitórias consecutivas entre Copa da França e a Ligue 1, desde a troca de técnico para o Julian Stéphan. Tem sido um time interessante, tem alguns velhos conhecidos como Tete, ex-Bolonha, alguns outros bons nomes, Kalimuendo, Borijod, e o próprio Mandanda veterano no gol, Guiri voltando. E poderia ser um confronto capcioso, especialmente no ataque, porque enfrentaria um Milan que, desde a virada do ano, só tinha passado 2 partidas sem tomar gol. Uma contra o Empoli, a outra com o irregular ataque do Napoli no fim de semana. Que ainda assim teve lá seus problemas e tudo mais. Só que nessa partida o sistema defensivo do Milan funcionou muito bem, o ataque funcionou muito bem. Rafael Leão fez uma partida como a gente esperava dele há um bom tempo. Ele que na Série A já não marca desde setembro, voltou a marcar na Europa League. É bem verdade que ainda não acabou o jejum de campeonato, mas é um bom sinal para pelo menos ajeitar as coisas, deixar uma eliminatória um pouco mais acessível, porque um 3-0, você defender um 3-0 na França agora não será uma tarefa das mais difíceis, imaginando o que o time do Milan tem e até as questões de elenco, principalmente com relação à zaga, com relação aos problemas físicos de alguns nomes nos últimos tempos, como por exemplo o Calabria, que ficou fora no fim de semana, saindo machucado diante do Napoli. E acredito nisso, que essa rotação pode ser um bom sinal pro Milan, que agora, com uma vaga mais, entre aspas, encaminhada na Série A, considerando que, por exemplo, o Milan hoje está mais perto da Juventus, que é a vice-líder, do que da Atalanta, que é a quarta. Isso se, com os bons desempenhos dos italianos, aí falamos da vitória da Lazio, vamos falar da Roma já já, e ainda a ver com os outros italianos a jogarem também. De repente, esse G4 pode virar G5, a gente sempre está dizendo isso aqui. E no meio dessa situação, o Milan já pode focar tudo no que é o grande foco do ano, como já foi falado pela sua diretoria, na figura do presidente Cardinale, que o foco é ter o título europeu, que o Milan ainda não tem. O Milan tem tantas Champions, teve a Recopa no passado, teve Supercopa da UEFA, mas ainda não tem a Taça da Europa League na sua sala de troféus. É uma oportunidade e tanto, e o Milan jogou para tal. Foi a partida mais convincente do Milan nos últimos tempos. Eu diria que desde o 3-1 na Roma. Foi a partida mais convincente dos últimos 30 dias, o que é uma boa vantagem, muito pela partida do Leão,
pela partida de qualidade do Loftus-Cheek, que tem sido para mim o melhor jogador do Milan nos últimos tempos, desde a virada do ano. E não precisou nem tanto que o Manha trabalhasse muito e nem mesmo que o Giroud trabalhasse tanto. Assim, de resolver jogos, que é uma especialidade dele. Pode ser um bom sinal para o futuro já ter essas coisas encaminhadas e aí sonhar com bons sorteios europeus. Eu acho muito bacana que a diretoria tenha se manifestado para falar nesse foco na Europa League, porque geralmente é um torneio menosprezado, escanteado. Duvido muito que essa prioridade fosse tão evidente, tão declarada, se o Milan não tivesse nessa posição, como você falou aí, meio que, como você bem citou, tá mais perto da Juventus do que da Atalanta. Então, assim, isso ajuda muito, né, para esse tipo de declaração ser feito, mas acho muito bacana. Nelson Oliveira, outro time italiano que jogou na Europa League, foi a Roma. Eu já estou perdendo as contas de quantos Feyenoord e Romas eu vi no passado recente. Parece que eu vi, não sei, uns 5 ou 6. Queria que você falasse sobre esse empate do mais novo recente confronto. E puxando um pouco também, pode falar sobre a Roma do De Rossi, porque eu acho que a gente não acabou, como a gente pulou uma semana para pular carnaval, né? Foi uma pulação total. Queria que você falasse também sobre a mudança, as mudanças pelas quais a Roma tem passado diante do comando do De Rossi, e falar também sobre o querido Lukaku, que conseguiu deixar um golzinho hoje, ver se dá uma desengranada aí, né? Ver se agora o carro anda, né? No caso do confronto Roma e Feyenoord, né, desde 2014, né, já é a quarta vez que eles se enfrentam e é pela terceira temporada consecutiva. E o Feyenoord nunca conseguiu passar pela Roma, né? Então, dessa vez a Roma conseguiu um bom resultado de novo e tem uma possibilidade novamente de eliminar o Feyenoord, uma possibilidade que eu diria até que é grande, porque o jogo na Holanda foi bastante parelho. A Roma teve bons momentos, quase perde no final com uma tentativa de cobrança de falta bem fortuita, né, digamos assim. Não me recordo agora quem foi que fez essa cobrança, mas enfim, bateu na trave, né, já nos acréscimos, mas o jogo foi bem parelho. E um fato, né, que a Roma com o De Rossi melhorou em relação ao que vinha jogando com o Mourinho, e esse jogo foi mais um jogo de um time sólido, um time que estava parecendo mais inteiro em campo, ciente do que queria fazer com a bola, conseguindo trabalhar com o Lukaku. O Lukaku fez um gol importante, mais um. A temporada dele é muito boa, né, na verdade. Então, já se voltou a se falar de uma possível volta dele para o Chelsea, né? Ele até tentou afastar qualquer rumor sobre esse assunto, né, na entrevista pós-jogo, mas já se fala de novo de uma possível volta dele para o Chelsea, porque a permanência dele na Roma é um pouco complicada, né? A Roma teria que ou buscar um novo empréstimo junto ao Chelsea, ou comprar o definitivo, que seria caro, o salário também é muito alto, e no fim das contas muito dependeria de uma classificação da Roma à Champions League para qualquer questão relacionada ao Lukaku, né? E no ritmo que o De Rossi tem colocado no futebol da Roma, a Roma pode acreditar nisso, né? Hoje tem 4 pontos a menos do que a zona de classificação para Champions, né? Mas tem jogado bem. Você pode até dizer que os primeiros jogos da Roma do De Rossi não foram tão vistosos, né? Mas foram eficientes. Chutou 6 vezes ao gol, fez 6 gols, né, se eu não me engano, posso estar equivocado agora no número, mas foi isso que aconteceu, e jogou bem contra a Inter. Perdeu porque a Inter entrou no segundo tempo de cavalo do cão, né, assim, mudou totalmente a mentalidade e virou um jogo que estava ali aparentemente bem comprometido, né. Você vê que hoje tem jogadores que em outros momentos da carreira deles foram questionados, como o El Shaarawy, jogando de forma muito regular, né? Um cara importante, e tem conseguido desempenhar
Você tem o Mancini sendo um pouco menos temperamental, né? Sendo um zagueiro um pouco mais sólido, né? Menos sujeito a chuvas e trovadas, como o Caio gosta de falar. E tá com muitos jogadores que ainda podem voltar nessa reta final de temporada, né? Você tem o Smalling, você tem o Abraham, que vai voltar daqui a pouco, vai dar mais uma opção de ataque ao time. Então eu vejo que a Roma tem boas condições de competir nas duas frentes que ela ainda está. Então eu estou vendo com bons olhos o trabalho do De Rossi, porque é uma aposta que, embora o nome do De Rossi dentro da Roma, a importância toda que ele tem para o clube seja inquestionável, o único trabalho que ele teve como treinador foi péssimo, né? Foi numa SPAL, uma equipe que tinha recém caído da Série A, e ele fez uma campanha com vários jogadores importantes, né? Jogadores gabaritados também dentro do elenco, como por exemplo o Nainggolan, que se tudo bem, o profissionalismo do Nainggolan pode não permitir que ele tenha um desempenho, principalmente do ponto de vista físico, dos melhores, mas para uma Série B ainda seria um jogador que teria pelo menos que render um pouco mais do que para um time que acabou sendo rebaixado, né? O De Rossi foi demitido antes, mas enfim, foi rebaixado para a Série C com os maiores orçamentos da Série B. Então foi uma escolha muito arriscada da Roma do ponto de vista técnico, embora do ponto de vista anímico talvez seja o que estava faltando, né, para a Roma. Ali muitas indefinições em relação ao futuro do Mourinho, algumas polêmicas. Claro que o grupo estava fechado com ele, e isso ficou bem evidente depois que ele foi demitido, que muitas declarações de apoio a ele e tudo mais, mas talvez não tivesse tendo mais aquele feeling dentro de campo, né? Eu acho que o De Rossi, por entender toda essa questão do romanismo, está conseguindo, pelo menos nesse primeiro momento, fazer o time jogar mais, né? Ele é um cara sempre muito inteligente, né? Um jogador taticamente muito inteligente, estudou na escola de Coverciano, né, de formação de técnicos, e pode ser que aquele início de trabalho dele na SPAL tenha sido realmente uma questão de inexperiência, né? Um cara que também trabalhou na seleção italiana, na comissão técnica, né? Enfim, vamos ver. Acho que a Roma tem boas condições de competir e talvez chegar na Champions League, manter o Lukaku. Enfim, vamos ver. Perfeito. E interessante o que você falou aí, era esse o número mesmo da Roma até durante o confronto contra o Cagliari, era de fato 6 chutes ao gol e 6 gols. Pessoal afiadíssimo sob o comando do Daniele De Rossi. Eu vi o jogo, inclusive, Roma e Cagliari. Eu fiquei feliz por um lado, mas fiquei triste porque o Cagliari está entregue. Assim, muito, muito ruim mesmo o jogo do Cagliari contra a Roma, principalmente defensivamente. O time vai precisar abrir muito, vai precisar melhorar muito para fugir do rebaixamento. Vamos falar sobre Inter de Milão, Caio Bittencourt, porque no ano de 2024 a Inter sequer empatou até aqui. Todos os jogos que a Inter de Milão fez nesse ano de 2024 foram vitórias, e isso explica o porquê da Inter ter retomado a liderança do campeonato italiano. Como eu brinquei no começo do nosso programa, Caio, o último que a gente gravou, a gente falava aqui da liderança provisória da Juventus. De repente, a Inter de Milão veio varrendo todo mundo. O Nelson já citou uma das vitórias, né, falando a vitória de 4-2 sobre a Roma e a mudança de postura, né, o segundo tempo da Inter foi um negócio de maluco. Teve também o confronto direto, que a Inter venceu o Juventus, e que também não vou dizer que não suou, mas não passou sufoco contra o Juventus em momento algum. Inclusive o Materazzi fez uma brincadeirinha sobre isso, você pode até falar um pouco mais, mas que momento da Inter de Milão, né, Caio? Não que tenha uma reformulação de um jogo para outro, mas assim, você tem jogadores entrando que entram muito bem, porque a Inter passa também por uma questão de suspensões, né? Os jogadores às vezes perdem jogos porque estão suspensos, mas quem entra vai muito bem. É impressionante o nível que a Inter de Milão está demonstrando nesse momento, né, Caio? Olha, bom, a Roma com relação a esse confronto com a Inter, ela precisa ter um alento.
Afinal de contas, só ela e o Bolonha conseguiram fazer mais de um gol na defesa da Inter em um jogo só. Tudo bem que tomou 4, né? Mas aí também é um pouco difícil segurar esse ataque interista. E eu acho que a questão principal dessa Inter ser o que é justamente a força defensiva. Um time que sofre pouquíssimo, um time que tem muito da melhor barganha dessa temporada, que foi a chegada do Sommer pro gol. Conseguiu ser um upgrade muito bom pro gol interista. Uma defesa que mesmo rodando bastante, aí você pode dizer pelo físico do Pavard, aí tem o físico do De Vrij também, aí volta e meia joga Dumfries na zaga, joga alguns outros, mas que tem jogado muito bem também. A Cherby e Bastoni são um nível de qualidade para ser dos melhores defensores do campeonato. A gente discutiu isso na seleção do primeiro turno. Hoje, inclusive, deveria ser a dupla da seleção, né? Pois é, tem essa questão também. Aí você pode escolher também a respeito até da própria multifuncionalidade do Bastoni, mas deixemos isso para março. Dito isso, também é um sistema que funciona muito bem. É uma situação em que você até tem dificuldade de pensar como é que os reservas vão jogar nesse time. Porque o nível do meio-campo também tem sido um dos melhores do campeonato. A dupla Lautaro e Thuram tem funcionado muito bem. Então, em meio a tudo isso, o que você pode pensar disso tudo, até mesmo das variações táticas, porque vale ressaltar que no fim de semana o Inzaghi optou por um 5-3-2, um pouco diferente da sua ideia clássica do 3-5-2, mas que também não seria um choque tão grande, um choque tão pesado. Nesse quesito pode ser uma vantagem enorme, até pensar para ampliar ainda mais essa distância para a Juventus, que não acaba até acabar de fato. Você não pode dar sopa pro azar, porque se você der sopa pro azar, de repente alguma coisa pode acontecer, e aí você tem inúmeros exemplos do esporte por aí que podem pesar. E também para você manter pensando nos confrontos que vem aí de Liga dos Campeões, porque não, nos confrontos com o Atlético, que aí também já serão emocionais de todo jeito, o reencontro do Simeone com a torcida da Inter e tudo mais, mas serão confrontos difíceis. Em meio a toda essa coisa da vantagem e confrontos mais em conta, teoricamente é de se esperar que a Inter rode um pouco mais o time, mesmo com algumas outras questões. Mas também é importante ficar de olho e dosar as suas estrelas, dosar o físico de todas elas para competir em dia. E até mesmo para você pensar no jogo a menos que a Inter tem, que abriu 7, mas virtualmente pode ser 10 a distância, caso ganhe o jogo a menos que tem com o Atalanta. E a Inter faz isso com todos os méritos. É até difícil você encontrar um defeito nessa Inter no ritmo de desempenho que tem mostrado. Talvez assim, você pode ver um defeito aqui e ali na defesa de contra-ataques. Talvez pela velocidade dos seus defensores, talvez um ataque veloz possa dar problemas a essa Inter. Pode ser. Mas por outro lado, a mesma velocidade é um dos exemplos de sucesso do ataque. Curioso isso. A famosa faca de 2 legumes. Já diria o poeta. E a Inter tomou essa liderança da Juventus, Nelson, focando na Juventus dos últimos 2 jogos, né, dos últimos 2 confrontos, que foram exatamente essa derrota que a gente citou agora no confronto direto para a Inter de Milão e a derrota para a Udinese. Eu vou tirar o empate contra o Empoli
desse bolo, porque acho que as circunstâncias não ajudaram muito a Juventus, né? Teve uma expulsão com 14 minutos de jogo, e acho que o jogo foi muito condicionado por isso aí. Mas tem algo muito incomum nas derrotas contra a Inter e contra a Udinese, que é uma inoperância ofensiva, né? A gente, no jogo contra o Udinese, dá pra dizer até que foi um primeiro tempo bom, um primeiro tempo razoável do Juventus. Toma um gol num lance de bola parada, mas você vê ali Chiesa muito participativo, Cambiaso muito participativo, mas claramente faltando uma organização, alguém para organizar esse jogo, principalmente pela faixa central, né? O Juventus tem muitos jogadores que pegam a bola no canto ou atacam em diagonal ou vão até a linha de fundo para tentar tocar para trás, mas falta muito alguém ali para tentar furar as defesas. E assim, não furar a defesa do Inter de Milão, beleza, né? Quase ninguém fura. O Caio até começou a última fala dele falando que a Roma deveria ficar tranquila que fez 2 gols na Inter. Mas a partir do momento que você não consegue furar o Udinese também, acende um alerta, né, Caio? Eu acho que o que aconteceu é que a Juventus, ela sofre um pouco também com sua juventude, né? É um time bastante jovem, tem muitos jogadores novos, né? Tem sido um discurso da diretoria da Juventus de investimento em jovens jogadores. Porém, isso também pode ter seus custos, né? Além de todas as questões táticas, que, beleza, a gente falou muito que o time do Allegri melhorou ao longo a partir do final do ano passado, né? E no início desse ano que tinha melhorado, estava produzindo um futebol melhor. Mas a gente já viu que nesses últimos 2 jogos se perdeu um pouco essa magia, né, digamos assim. Já que a gente está falando de carnaval, eu ia citar, né, aquela famosa música Baianidade Nagu, né? Queria que essa magia fosse eterna, mas enfim, a paz não venceu a guerra e viver não é só festejar para a Juventus, né? Saiu em um mês importante, um mês em que não podia falhar, de uma vantagem de 1 ponto para uma desvantagem que pode ser de 10, né? Então eu acho que isso aí mostra uma oscilação que fica difícil de competir contra uma equipe que não oscila, né? A Inter tem o melhor saldo de gols, tem a melhor defesa da Europa, né, considerando os 5 melhores campeonatos, e tem um dos melhores saldos de gols do continente no momento. Então, você oscilar quando você está competindo contra uma equipe que está jogando num ritmo alto assim, fica muito complicado. Então, acho que isso aí tem muito a ver da própria construção, né, de elenco da Juventus. Então você precisa contar muito com o Chiesa, e o Chiesa nem sempre ele está tão bem fisicamente, ou às vezes o Allegri não quer usar o Chiesa e fica naquele negócio de querer colocar 2 atacantes mais enfiados. Enfim, eu acho que para a Juventus deu uma bela complicada, porque era um momento que ela não podia falhar. Se a gente for comparar os calendários das equipes, por mais que a Inter tenha a Champions League aí na frente, a Inter teve um mês de fogo, né? Então teve confrontos em sequência muito complicados. Fiorentina fora, a própria Juventus, a Roma fora, vai enfrentar ainda a Atalanta, mas já enfrenta a Atalanta num outro momento, né? A gente aqui da última vez discutiu que a Inter podia chegar no jogo contra a Atalanta numa desvantagem de 4 pontos para a Juventus. E hoje a gente vê que o cenário é outro, né? Então, assim, se a gente for olhar os calendários dos 2 times, e considerando que a Inter tem perdido poucos pontos, a gente tem que a Inter vai enfrentar o Bolonha fora de casa. Depois tem o Napoli, mas eu não colocaria nem esse jogo como um dos mais difíceis, né? Já que o Napoli não tem feito gols, como o Caio bem falou. Fora de casa, então, pior ainda. E esse jogo será em Milão. Pega o Milan, mas isso aí já na 33ª rodada. E na penúltima rodada enfrenta a Lazio. Então, esses são os confrontos mais difíceis que a Inter tem daqui para o fim do campeonato, além do jogo contra a Atalanta, que vai ser agora no fim de fevereiro. Já a Juve não. A Juve pega o Napoli fora, pega a Atalanta em casa, pega a Lazio, pega a Fiorentina, tem o derby com o Torino, que apesar de, enfim, existir uma hegemonia da Juventus nas últimas décadas, o Torino do Juric se defende muito bem, e a Juve nem sempre tem conseguido furar grandes defesas. Pega o Milan, pega a Roma e o Bolonha. Então o calendário da Juventus não é fácil, pega praticamente todos os times que estão na parte de cima da tabela.
Na verdade pega 9. 9 não, pega 8 dos 10 primeiros colocados no momento. Que já enfrentou a Inter e... 8 de exatamente. 9, então, porque então, ela assim, é uma, né? É um calendário muito complicado que a Juventus tem pela frente aí. E eu acho que essa juventude do time pode acabar pesando nesses jogos mais complicados também. E aí a gente pode ver e começa a ver uma Juventus pressionada, que isso não vinha acontecendo, né? Você vê ali que o Milan tá colado, talvez não faça muita diferença, porque são 4 vagas para Champions mesmo, podendo ser 5, então assim, em termos de objetivo final, né? Talvez não mude muito, mas é a primeira vez em muito tempo que o Milan pode ultrapassar a Juventus já na próxima rodada. Isso não vinha acontecendo. E aí a gente vai ter que ver como é que vai ser o trabalho do Allegri em relação a esses jovens. E ele é um cara que não tem muita experiência de trabalho com jovens jogadores. A última vez que ele teve um trabalho assim muito eficaz com a garotada, a gente vai olhar, foi no Cagliari, no final da década de 2000. Faz muito tempo que ele não pega assim. Ele pegou muito elenco pronto, como o elenco da própria Juventus anos atrás, o do Milan que ele conseguiu levar o título. Eram elencos com jogadores muito prontos. Dessa vez não. Dessa vez demanda um outro tipo de trabalho. E ele volta a ser pressionado, né? Você vê que tiveram torcedores que pagaram para exibir o famoso Allegri Out na Times Square, né? Durante essa semana. Então, a coisa mudou de figura assim muito rapidamente. É que nem no carnaval, né? Tipo, no carnaval você tá ali andando de boa, depois o negócio começa você tem que tomar uma decisão muito rápida, começa a ter um bloco que começa a ficar muito cheio, você tem que escolher para onde você tá indo. Tá na mesma aí o Allegri. Geralmente você tem que tomar essas decisões não na plenitude das suas faculdades motoras, mentais, e é complicado. Eu só queria focar um pouquinho mais nesse ponto da juventude que você falou, e as substituições da Juventus no jogo contra o Udinese, acho que a gente consegue colocar uma pedra sobre isso, porque entram o Yildiz, o Samuel Elin Júnior, o Nicolucci e o Thierry. Então, assim... e até os que saem são muito jovens também, né? Quem saiu? O EA, Chiesa, Locatelli e Cambiasso. Pô, o Locatelli é o mais veterano de todos. Então, de fato, o Allegri talvez não esteja tão acostumado, precisa se reacostumar a trabalhar com essa garotada aí. Caio Bittencourt, que história é essa? Que papo é esse de que queriam diminuir a nossa Série A? Queriam encurtar, ao invés de 20 equipes, que a Série A tivesse 18 equipes, Caio Bittencourt, e algumas decisões já foram tomadas, né? Exatamente. Ficará tudo como dantes no quartel de Abrantes. No fim das contas, ficaremos com a nossa querida Série A com 20 clubes, porque houve uma votação na Liga e apenas 4 das 20 equipes que podem votar. Nesse caso, a maioria simples. Se fosse maioria simples não. Se fosse para ter uma regra aprovada, tem que ter a aprovação de, no mínimo, 14 das 20 associações. Nesse caso, 16 clubes negaram a ideia de voltar para 18 equipes, no formato que existiu mais ou menos em um período clássico da Série A, em um período entre, se não me engano, aí o Nelson pode me ajudar, entre 89 e 2004, existiu com esse modelo de 18 equipes e tudo mais. A partir de 2004 passaram a ser 20 times na Série A. Desde então sempre tem essa discussão, e agora se torna mais ainda necessária por uma razão. A Champions League e a Europa League vão aumentar. O que era fase de grupos para o próximo contrato, pelo menos para o próximo contrato de TV de 3 anos, o que seriam 6 jogos, será uma primeira fase de formato suíço com 8 jogos.
tanto para a Europa League quanto para a Champions League. Na Conference League, ao que tudo indica, será tudo igual como hoje, com grupos e tudo mais. Mas em Champions e Europa League tende a mudar. Por conta disso, alguns clubes queriam mudança do formato. A maneira de você reduzir data na Itália, na Copa não tem como reduzir para menos que isso. Talvez só se cortasse um dos jogos da semifinal. Onde vai tirar? Do campeonato. Por conta disso, 4 clubes votaram pela redução. Inter, Juventus, Milan e Roma. O curioso nesse aspecto foram a votação pela manutenção dos 20 clubes de gente que no passado já deu ideia para reduzir. Como o nosso querido Aurélio De Laurentiis do Napoli, Lotito da Lazio, que é um dos manda-chuvas da liga, também deu uma ideia assim no passado, depois agora fez que não e tudo mais, mas agora foi uma vitória de alguns dos membros mais ferrenhos pela ideia dos 20 clubes, como Urbano Cairo do Torino, que já usou bastante a Gazeta para comemorar, a Gazeta dello Sport, para comemorar essa ideia, para manutenção dos 20 clubes e tudo mais. Aí você tem uma enorme discussão de se o ideal é reduzir, se o ideal é manter dessa forma. Aí, entrando na minha questão pessoal, eu sou a favor da Série A 18 clubes. Não sei vocês, aí já abre um debate também, por conta que eu acredito que normalmente quem vem da Série B já tem um choque demais, já tem um choque muito grande, já tem um teto muito grande entre a Série A e a Série B italianas. E creio também que há equipes que se esforçam demais para cair, que já têm um nível de Série B há um certo tempo, mas que vão se mantendo por conta dessa ideia do Cai 3 e fica todo ano nos 20 clubes. E aí você tem essa discussão. Foram 16 votos contrários à troca da Série A para 18 clubes e apenas 4 clubes favoráveis, o que, de certa forma, não se seguiu a ideia que prosperou, por exemplo, na França. Na França, nos últimos anos, se reduziu a Ligue 1 de 20 para 18 clubes, porque alguns clubes a Ligue 1 em formato de sua direção e tudo mais, acreditavam que o simples fato de o que mantinha a falta de competitividade lá eram as equipes da parte de baixo da tabela, que eram supostamente sparrings para as equipes do primeiro pelotão. Aí é uma questão de que tem um debate. Urbano Cairo disse que Inter, Juve e Milan queriam fazer uma superliguinha, mas erraram. Outros já disseram que não é bem assim, mas temos um debate, pelo menos por agora. Eu vou dar minha opinião já. Eu era radicalmente contra até agora a gente ter esse fato novo de que as competições europeias vão aumentar. Então acho que agora eu tô balançado. Agora eu já não vejo com tanta resistência não essa ideia. Eu ainda prefiro com 20 equipes, mas eu já não sou tão radical, porque, pelo amor de Deus, né, gente? O calendário de competições europeias aumentando quase o dobro de jogos, não tem como as principais equipes se manterem no mesmo nível na Série A. Vai cair o nível, porque boa parte, para não falar todo mundo, porque sempre tem alguém para ir contra, boa parte dos times vai focar nas competições europeias e a Série A fatalmente cairia de nível. Eu acho que agora sim é um debate. Eu não achava que era sequer um debate antigamente. Eu tô balançando. Eu sou a favor de reduzir jogos. Eu acho que se joga demais e sem necessidade, embora, enfim, né, sem necessidade esportiva, né? Vamos colocar no termo correto. A necessidade é financeira, né? Se joga mais porque se quer mais dinheiro e se tem conseguido mais dinheiro, né? Mas na teoria eu sou
eu gosto de 20 clubes, acho que 20 clubes é um número ok. A Itália tem dezenas de clubes tradicionais que estão aí no perrengue, e acho que isso seria um problema para eles, diminuir a quantidade de clubes da Série A, porque eventualmente uma ou outra tem condições de chegar lá, e enfim, isso aí até dá um certo refresco nas contas e tudo mais. Então, para o sistema, principalmente pensando na parte de baixo, né, desse sistema, dos times que menos privilegiados, isso seria um problema, a redução. Para os maiores, com certeza seria mais interessante, porque de fato poderiam focar nos torneios europeus e manter esse nível. Mas eu realmente acho que se joga demais. Eu sou favorável aos modelos antigos de disputa de futebol. Eu acho que se tivesse menos jogos europeus, talvez menos fases, mas se vai no caminho contrário, né? A gente está praticamente chegando naquele período que a gente teve ali no início dos anos 2000, de ter 2 fases de grupo de Champions League. Não sei se... Na época era complicado como é que você fazia um calendário, e a Série A chegou a ter praticamente em paralelo, né? Acho que, se eu não me engano, agora se me falha a memória, assim que a UEFA decidiu abolir esse sistema de duas fases de grupo, foi quando a Série A voltou a ter 20 times, voltou a ter 20 times, né? Então, acho que foi exatamente na temporada seguinte. Mas já era um absurdo. 2003, 2004 mesmo, foi por aí mesmo que se derrubou aquela segunda fase de grupos. Só que tem um porém nesse sistema. Agora, com o modelo de sistema suíço, que deve ser por classificação e tudo mais, quem já jogou Football Manager, já pegou esses saves mais novos em que já funciona o sistema suíço, você já percebe um detalhe. Normalmente, assim, são 4, 5 jogos que você liga e 3 que vale muito pouco. Ou então você pode pensar assim, quem classifica entre os 8 já folga. E aí entre o 9º e o 24º, que assim, de 36, 24 vão ter vaga no mata-mata. Quer dizer, é um sistema completamente maluco. E até para pontuar, justamente o tema é em torno ao número de partidas que jogam. Curiosamente, o Scaroni, o presidente do Milan, Paulo Scaroni, ele foi entrevistado, teve uma pequena entrevista ali antes do almoço da UEFA com o pessoal do Rennes, que ele chegou a dizer: o tema está girado em torno do número de partidas que jogamos. Devemos limitar o número de partidas para salvar a saúde dos jogadores, que são o nosso patrimônio. E veja bem, 24, 25 tem uma Copa do Mundo de clubes vindo aí. Pelo menos a Inter vai jogar. Não sabemos quem entra entre Juventus e Napoli. Provavelmente deve ser a Juventus. Não creio que o Napoli vá chegar nas quarta semifinal, que ali mudaria um pouco o cenário. Mas em meio a tudo isso, você pode imaginar, por exemplo, uma Inter que é a favorita para garantir o título. Vamos pensar que uma temporada com o número de jogos que se tem aqui no Brasil. Porque, imagina só, são 38 de campeonato. Se vai para uma final de Copa, são 5, aí já some 43. Uma Copa do Mundo de clubes, imagine-se que sendo 32, já são mais 7 jogos, vamos lá, 50. Tem os 2 da Supercopa, que, sei lá, mesmo que aconteça um desastre, a Inter perca esse título, dificilmente ela cai para terceiro em diante e fica fora. Vamos lá, são 2 da Supercopa, 52. Aí você tem que imaginar da Champions deixa eu ver, 8 da primeira fase. Se ela passa em primeiro, tem deixa eu ver, oitavas, quartas, semifinal, e se não, ainda tem mais 2 de uma fase anterior. Quer dizer,
já soma 60 e tantas partidas. Já é um modelo de calendário quase inglês, para você falar o calendário mais atribulado da Europa. Então como é que essa conta vai fechar? Mas ao mesmo tempo, o que o Nelson disse também é um ponto interessante. A estrutura da Série A, da Série B e principalmente da C é uma estrutura frágil de negócio. É uma estrutura frágil do modelo de negócio a tal ponto que o campeonato não consegue fazer bilhão em direito de televisão, o que todas as outras ligas europeias conseguem, não consegue fazer grandes lucros com com a televisão local, com a televisão exterior. Ela não consegue fazer grandes lucros com outras maneiras de gerir o campeonato. E por conta disso, da B para baixo é sempre uma quebradeira de clubes. São sempre clubes ou esperando que aconteçam situações como a atual dos líderes da B, que se você for parar para pensar, entre os 5 primeiros colocados da Série B na atualidade, ali você conta tanto Parma quanto Cremonese como Venezia e Palermo, cada um tem investidor de uma nacionalidade diferente. A realidade não é assim para todos. Não é todo mundo que vai ter um dono americano igual Venezia, não é todo mundo que vai ter dono o Fábricas que deu Como, ou o Grupo City que nem o Palermo, ou até o Parma que já tem um pouquinho de dinheiro na praça. O dinheiro não é para todos. E talvez até a Liga esteja se agarrando nisso para não se sentir culpada de repente acontecer com algum outro clube, que aconteceu agora com a Sampdoria, que a Sampdoria teve isso aqui de falir. E a Sampdoria teve inúmeros problemas financeiros. Anos e anos e anos e anos de problema. Sofre os problemas até hoje com a troca de dono, que está lá na parte de baixo da tabela da B. Não tem nem perspectiva de voltar, a não ser que de repente o trabalho do Pirlo arranque e tal, mas não é o que vai acontecer. Então, assim, também é um pouco da máscara da própria incompetência. Eu queria só perguntar, isso aí eu vou demonstrar minha ignorância mesmo, eu não sei se de quanto em quanto tempo essas reuniões, essas votações podem ser feitas, né? Isso aí eu acho que é interessante se vocês souberem, e se a gente não souber, a gente tenta conseguir essa informação e traz depois, porque tudo parece meio preliminar ainda, né? Embora a diferença tenha sido muito grande, como o Caio muito bem citou, já teve gente mudando de voto, né? Então nada impede que se alguém notar que vai ser beneficiado daqui a pouco, tenho certeza absoluta de que não haverá o menor pudor em mudar de voto. A gente vai chegando aqui... porque assim, tem uma coisa, até para pontuar, que basta a metade mais um. Eu errei aqui, errei e retifico o negócio, não são mais os 14, mas até a La República cita porque a Série A de 18 times ainda é possível. Se uma reunião extraordinária acontecer, e isso quem pode convocar é a FIGC, é a Federação Italiana, basta 50% mais um dos votos da reunião. E aí a FIGC pode acontecer. Por que isso pode acontecer? De certa forma, a FIGC o Gravina deu um sinal de que poderia pensar em uma redução, que poderia apoiar as ideias, principalmente do Scaroni no Milan e do Marotta na Inter, de que poderia mexer ali nas questões. Então, essas dúvidas são um ponto de interrogação. E isso em uma reunião que definiu mais coisas também, que queria uma profissionalização completa dos árbitros, um aumento de jogadores extracomunitários no mínimo. Alguns até, que nem o De Laurentiis, estavam querendo acabar com a lei dos extracomunitários. Ele acha uma loucura. O De Laurentiis também é um bicho iludido.
vamos lembrar. E ele estava pedindo até mesmo que se acabasse com a figura dos agentes do futebol. Ô, bicho, coitado. Não, pra fazer mudança Mas, pouca, nem fala com o De Laurentiis. Não, é reinventar a roda. Ele realmente chegou no Senado, que veja bem, ele ao lado de Lotito, nos últimos dias, ele chegou, até reuniu uns parlamentares que torcem para o Napoli como ele e tudo mais, reuniu assim, e, por exemplo, dentre as proporções, acabar com a lei Melandri, que de certa forma você tem uma proteção dos italianos, uma proteção da nacionalidade italiana no esporte local. Aí a regra vale para a FIGC, vale para o Comitê Olímpico, vale para a Liga de Basquete, vôlei, para quem de repente acompanha o campeonato de vôlei italiano, que é muito bom por sinal. E no meio dessas coisas, se cogitou algumas mudanças, se cogitou teto salarial, por exemplo, na Liga, e o meio a essas coisas, o De Laurentiis chegou, não, vamos fazer como cinema e tipo, quem agencia os jogadores são os clubes, tal qual as empresas de cinema. É um coitado. Aí depois pergunta porque tá perdido, porque não sabe escolher técnico, uma vergonha. Vamos chegando então ao final dessa edição. Como a gente tem um tempinho ainda, eu vou abrir espaço para considerações finais, começando com você, Nelson Oliveira. Se tem mais alguma coisa da Série A que você quer falar, se você quer falar ainda sobre isso, você decide como será a sua última participação na edição de número 25. Acho que eu vou citar o Bolonha, a gente já falou várias vezes, né? Mas retomou uma boa fase, está empatado com a Atalanta na 4ª posição. E vejo como um time favorito a ficar com pelo menos uma das vagas europeias. Não vou dizer Champions League, mas estou acreditando que o Bolonha tem mais futebol e mais capacidade até mesmo do ponto de vista psicológico para conseguir chegar a uma vaga europeia mais do que Lazio, Fiorentina e Napoli, por exemplo. Então, só bastaria estar à frente desses para pelo menos se classificar para uma competição europeia. Então, vamos ver. Acho que o Thiago Motta dificilmente vai permanecer mesmo, mas vai chegando aí a um momento praticamente que a gente poderia definir como histórico, né? Porque o Bolonha... vou excluir Copa Intertoto, tá? Porque Copa Intertoto é algo muito... enfim, antigamente você se classificava... Ninguém se classificava em 15º colocado no campeonato porque ninguém queria jogar a competição lá na frente, 6º, 7º, 8º, 9º, todo mundo abria mão, então você jogava. No caso do Bolonha nem foi isso, se classificou, sei lá, 7º lugar, se eu não me engano, na Série A, e foi pra Copa Intertoto. Mas a última vez que o Bolonha jogou uma competição europeia relevante, digamos assim, foi em 1999 e 2000. Jogou a Copa UEFA. Então tem aí 25 anos, né? Vai fazer praticamente 24 anos de ausência. Então, muito tempo, e o Thiago Motta pode tirar o time dessa fila aí, que seria algo assim para entrar para a história recente dos grandes técnicos que o clube teve. Certamente. E a gente, faço até um meia-culpa aqui, né? A gente deveria falar um pouco mais de Bolonha. Vou deixar essa sugestão para mim mesmo na próxima edição. Mas eu me lembro que teve uma edição que a gente estava pensando em falar do Bolonha e foi exatamente o momento que o time oscilou mais. Foi ali mais ou menos uns 2 meses atrás, ou 1 mês atrás, e o time deu uma oscilada e a gente acabou deixando para lá. E volta a jogar bem, né? Volta a conseguir não só os resultados, mas volta a jogar muito bem o Bolonha, como foi, por exemplo, nessa última partida contra a Fiorentina. Caio Bittencourt, considerações finais, meu querido. Bem, eu vou fazer uma esportiva e uma fora de campo. Uma fora de campo, ressaltar que parece que o modelo do novo estádio do Milan em San Donato, ali na região metropolitana de Milão, pode sair. O Milan já concluiu a compra da escritura da área onde deve ser construído um novo estádio e
a ideia pode crescer. A ideia de deixar San Siro lá na frente pode acontecer. E isso será motivo de discussão tanto para o Milan quanto para a Inter. E o que fazer com o San Siro, o que vai acontecer, será tema aqui com certeza em uma das próximas edições. Agora, esportivamente, eu não poderia deixar uma edição. Eu queria estar falando bem do Napoli, mas não posso. Não posso porque as atuações têm sido cada vez mais imprestáveis, têm sido cada vez mais ridículas ofensivamente. De um ataque que não marca gols, nem com o Simeone, que tem dificuldade de dominar bola fora da área, muito menos com o Raspadori, que, sinceramente, se isso é um exemplo de ataque para o futuro da seleção italiana, isso explica porque a seleção italiana não vai a uma Copa do Mundo. O que já é um ponto. Segundo, o fator Mazzarri, que é um treinador ultrapassado. É um treinador marcante, é ídolo do Napoli, mas trazê-lo de volta foi um erro, consequência do erro maior de se trazer alguém tão incapaz e tão perdedor quanto o Rudi Garcia, sem falar de gente que já está vendido e mesmo assim é escalado. Eu estou falando de Piotr Zielinski, que já acertou, já fez exames médicos com a Inter, assim como o Taremi do Porto, duas boas contratações da Inter. O Taremi seria mais útil. O Zielinski, que Zielinski vai vir para a Inter? O Zielinski que jogava bola até 2022 ou esse Zielinski que já tem sido medíocre há tempos, que foge de divididas, que não chuta mais a gol, que não troca mais passes, que se esconde na marcação na troca de passes do meio campo do Napoli e sacrifica o time. Sem falar de outros problemas defensivos, de Juan Jesus ainda jogar com Mazzarri, mas eu vou focar especialmente nos principais erros, que, claro, são as loucuras de Mazzarri, de um treinador que a bola tratou de ultrapassar e a bola não mente, e ainda a presença de Zielinski. E depois todo mundo fica se perguntando: por que ele não foi inscrito na Champions League? Por que ele tá sendo tão coitadinho com o De Laurentiis, que é um cretino, mas que o Zielinski está sendo tão cretino quanto. E mesmo depois da atuação ridícula com o Milan, lá estava ele fazendo exames médicos com a Inter. Valeu a pena? Não sei. Para ele eu não sei. Para Inter talvez valha. Mas enfim. Para Inter vai valer se não for essa tiriça que está sendo aí. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Muita água nessa volta do Carnaval. E sempre lembrando que a Cautiopédia é um podcast da Central 3, parceiro da Central 3, que conta também com vários outros episódios. Agora que a gente acabou o nosso, eu posso sugerir que vocês vão lá e ouçam os outros podcasts da Central 3. Vale muito a pena. Mantenha-se informado, mantenha-se bem-humorado, mantenha-se ouvindo os podcasts da Central 3, beleza? Arrivederci e tchau.